Olá, sejam bem-vindos. Mais uma edição do Winnicott Café. E hoje com o tema luto infantil. Há várias mortes acontecendo devido à questão da pandemia. Como que retratamos isso com as nossas crianças? Como que a gente deve falar com a criança? Devemos dizer o vovô e a vovó viraram estrelinha? Né? É isso que a gente tem que levar para a nossa criança. Então, meninas, eu estou aqui com a presença luxuosa de Kátia Silva e a nossa Bruna Alves, também diretamente da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu já vou passando a bola para vocês. E aí, devemos falar realmente para as crianças o vovô e a vovó viraram estrelinha? Oi, Mauro, bom dia. Bom. Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar toda a oportunidade para ser o mais verdadeiro possível com a criança. Realmente, o que está acontecendo é uma atualização de número de mortos diariamente na televisão. A criança está ouvindo falar sobre morte todos os dias, mas ela está ouvindo falar a partir da mídia. Então, ela está ouvindo falar de uma forma muito mecânica. E, de algum modo, tem que ser assim, porque se nós nos sensibilizarmos por todas as mortes, todas as pessoas do país vão acabar parando, não é? Mas isso não quer dizer que a gente tem que dessensibilizar para a morte. Né? É uma oportunidade de conversar com a criança. E vale lembrar que as crianças, elas têm forma de pensar diferentes conforme a idade delas. Por exemplo, uma criança muito pequena, ela tem pensamentos mágicos. Então, ela não entende que a morte é algo definitivo. Né? Ela vai acabar entendendo que a morte pode ser temporária, tipo, morrer só um pouquinho. Né? Os desenhos animados, alguns contos até, como né, a Bela Adormecida, que dorme o príncipe e vai lá dar um beijinho, ela acorda. Tem muitas histórias que não favorecem muito a criança a entender que a morte é algo permanente. Quando a gente conversa com a criança, a gente pode trazer essa informação para ela. Mas não por meio de metáforas como assim, um sono eterno. Porque a criança dorme todos os dias e ela pode confundir o sono eterno da história que a gente contou sobre alguém que morreu com o sono eterno. O sono dela, o sono diário dela. Sim. Uma viagem eterna. Também é uma metáfora complicada, porque tem a viagem do final de semana. Isso pode causar confusão e medo, não é, Bruna? Você conhece algum outro conto, algum livro, algum filme que pode ajudar aí a gente a conversar com a criança sobre isso? Sim, eu acho que né, esses livros literários, os próprios filmes são um suporte bem interessante para usarmos com essas crianças, né? Porque ali, muitas vezes, ela se reconhece naquele personagem. Ela consegue se perceber na história do outro e leva para aquele imaginário, né, o fato de fato em si, e ela sai desse lugar que você está falando, né? De acreditar que um dia ele vai voltar, que eu posso dormir com certeza de que eu não vou ter um sono eterno, né? Então, se a gente for parar para pensar, o Rei Leão é um desses filmes. Né? A gente percebe que né, o próprio Simba perde o pai né, durante um incidente, e ele tem como continuar, e ele continua, e as coisas começam a funcionar a partir desse entendimento de que o pai dele morreu, né, e agora o pai dele está em outro lugar, mas que não deixa de observar por ele, que não deixa de cuidar, né, ele em alguma dessas instâncias que a gente possa ou não acreditar. E eu acho que o luto também é muito importante da gente pensar né, em várias situações e talvez preparar essa criança para isso. Eu fico pensando, né, a gente em casa já teve um peixinho beta. E esse é um peixinho que não dura muito tempo, né? Depois de um certo tempo, 1, 2, 3 anos, o bichinho
não teve jeito, morreu. Como é que você conversa com a criança sobre essa morte? Você explica ali, né, que ele morreu, que todo mundo, né, tem o seu tempo, que as coisas infelizmente acontecem. Tenta fazer esses contornos até pelo livro literário, mostrando, né, toda essa situação de morte. E aí você faz essa preparação, pega o bichinho, a gente pegou o peixe, botou dentro de uma caixinha, fez, sabe, assim, o peixe é bem pequenininho, a gente errou numa caixinha bem pequenininha, botou essa caixinha assim, perto de uma planta que tinha aqui no condomínio. Então, assim, a gente faz esse processo e a gente vai adaptando essa criança a começar a entender esse sentimento de perda, né? É muito Não só da interessante. morte. É muito interessante também pelo seguinte, acho que o luto, ele principalmente, ele tem um vínculo afetivo, né? Então, com a chegada do peixe, eu acho que é interessante até, aproveitando essa sua ideia, é até muito interessante que a criança passe a cuidar dele, né? Porque só ter o Sim, peixe em casa e a mãe que cuida não vale a pena. Né? Então, assim, desde pequeno, a questão da empatia da criança, todo o envolvimento que ela tem com o peixe, a questão da alimentação, limpar o aquário, né? A responsabilidade. Então, uma vez que essa criança perde o peixe, ela não está perdendo um peixinho, ela está perdendo uma parte dela, porque essa empatia, esse cuidar que se tem em cima de um animal, de um pet, é muito significativo e causa um amadurecimento muito forte na criança. Então, isso é Sim, extremamente. é um objeto de investimento, né, Mauro? E tanto como a criança precisa ser preparada, vamos lembrar que os adultos também precisam ser preparados. Por quê? Numa situação de luto, nem sempre é só a criança que está sofrendo esse luto. O adulto também está sofrendo luto, né? No caso, quando perde o vovô e a vovó, ou o vovô e a vovó. A criança, num momento desse, vai fazer muitas perguntas. E vai fazer perguntas para quem também está triste. Sim. verdade. Olha, e essa é uma oportunidade para quem está sofrendo luto, né? Se eu estou sofrendo luto pela perda da minha mãe e eu preciso explicar isso para minha filha, tudo que eu vou falar para ela, eu também estou falando para mim. Eu também vou falar que as lembranças da vovó vão ficar dentro do nosso coração, Sim. que as coisas que a vovó nos ensinou a gente vai continuar fazendo. Mas aí eu quero fazer uma pergunta está para em outro vocês. lugar. Vocês acham que a gente tem que levar a criança no velório, por exemplo? Porque a questão do luto é uma questão de sentimento, né? Você vive o luto. Mas por essa questão, assim, como a gente está falando de luto infantil, nós devemos levar as crianças para o velório. O que vocês acham disso? O que vocês pensam a respeito? Sim, as crianças, elas merecem todas as informações, elas merecem, por mais que a gente imagine que a criança não entenda, por mais que a gente imagine que a criança se distraia brincando, que ela não presta tanta atenção, que ela não está nem aí para o que está acontecendo, isso não é verdade. Ela não tem um repertório tão grande para fazer tantas questões, para discutir, argumentar com uma pessoa adulta. Mas a cabeça dela está cheia de confusão. E numa confusão tamanha, melhor que ela veja o que está acontecendo e abstraia, consiga tirar dali informações para fazer questões, para perguntar o que está acontecendo, por que a vovó está ali, por que está levando para tal lugar, ela vai ficar aqui para sempre? Olha como a situação permite a conversa. Bruno, não deixá-la lá, você vai acabar num imaginário. É verdade. Bruno, e você? Como é que você vê essa questão? Então, eu concordo muito com o que a Kátia fala, mas no lugar de mãe, o meu coração faz assim, né? Não sei se eu levaria. A questão Porque do eu acho poupar, você acha que a criança tem que se do poupar? poupar. Uhum. Eu não pouparia ela da informação, eu pouparia ela, assim, né, do que vai acontecer com as informações mais claras possíveis. Certo. Mas eu acho que um ambiente tão assim já forte, Sofrido. né? Eu, quanto adulto, né? Eu fico me imaginando assim, quando criança. Eu falo que no da minha avó, eu adulto, eu não queria ter ido.
Porque as imagens que eu queria ter na memória, das últimas, eram a que eu tinha dela bem lúcida, com todas as coisas boas. Não aquele momento, né, que eu ainda me recordo. Mas eu concordo com o que você fala, Kátia. Porém, o meu lado mãe me deixa aqui, sabe, assim, numa dualidade. Não sei. Por isso que eu falo que a gente tem que preparar tanto a criança como os pais, porque está todo mundo sofrendo. É E a isso aí. contrapartida disso, também a falta de sofrimento, ela é prejudicial. Por exemplo, nisso que a gente está falando hoje, da banalização da palavra morte. A criança chega na escolinha e fala, a vovó morreu. Aí o amiguinho fala assim, foi de corona? Tá todo mundo morrendo de corona. Sim. Tipo, não acolhe o sentimento da criança. Então, é um outro ponto que tem que ser conversado com a escola, uma orientação para a escola, Kátia, né? De luto, de poupar alguns dias para que a informação seja melhor adaptada. E a gente falar com os nossos a filhos. televisão está banalizando muito essa questão. Né? Assim. Está muito banalizado. A questão se banaliza pela frequência com que se fala dela. Sim. Né? Então, como um mecanismo de defesa, a gente tenta não se aproximar mais tanto. Então, todas as pessoas vão colocando a morte um pouquinho para o lado. Porque se eu me aproximo muito disso, eu vou chorar todo dia. Agora, o que eu tenho que explicar para o meu filho é que, quando um amiguinho chega falando que perdeu a vovó, ele perdeu a vovó e aquilo é muito triste. Então, as informações que são próximas, elas precisam ser respeitadas. Aí a gente vai trabalhar o respeito do afeto, né? A empatia, né? Por isso que eu disse, né? A questão do luto, ele tem uma carga emocional. A palavra luto, ela traz consigo uma carga emocional muito forte, muito grande. Né? Eu conheço algumas pessoas que tiveram peixe em casa e quem trocava, por exemplo, a água, né? Voltando àquele exemplo, era a própria família. Quando o peixe morreu, deram descarga, jogaram no vaso sanitário e deram descarga. Quer dizer, perderam uma ótima oportunidade de mostrar para a criança o valor da vida. Né? Que a vida ela começa, ela tem o seu espaço de tempo e ela finaliza. Né? Hoje a gente começa com um peixe beta. Amanhã nós vamos ter um cachorro. Entendeu? Aquele cachorro que trouxe pequenininho e que um dia ele também vai se despedir da família. Né? Então também vive-se esse luto. E cachorro, a gente não joga numa lata de lixo. Entendeu? Existem pessoas que têm até o cemitério para cachorro. Por quê? Porque dão importância à questão sentimental do luto. Né? O luto, antes de mais nada, ele tem que ser respeitado. Né? Então, o luto não é por qualquer coisa. O luto envolve muito sentimento. Sim, sim. E, acima de tudo, ele merece ser vivido, né? Porque é isso muito que a Kátia vem falando. A gente simplesmente não aceita viver o luto. A gente acha que precisa enfiar ele dentro de uma caixinha e não sofrer ele, não viver ele. E a gente passa isso para as crianças, né? A gente acaba passando isso para a criança. Entendeu? Como se o luto, a morte não fizesse parte da nossa existência. Entendeu? Então, a gente priva a criança dessas questões, né? De morte, de doença, de luto, enfim. Né? Verdade. E se a gente quer um indivíduo que tenha uma certa maturidade, tudo, isso tem que fazer parte, não tenho dúvida. Concordo. Né? Tudo bem? Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, já estamos no horário para finalizar. Os contatos, por favor, Kátia. A Kátia Psicologia Clínica, tanto Instagram como Facebook. Bruna? E o meu é Espaço Ponte, tanto Instagram quanto Face. E o meu no Instagram, @winnicott.espaco. Ok? Turma, a gente quer agradecer mais uma vez a presença de todos e voltamos em breve com mais um tema para uma discussão. Até lá. Isso aí.